Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Agora são 8 horas da manhã. Uma alegria renovada estarmos juntos, colocarmos nossa vida diante do Senhor, colocarmos nosso coração e dizermos a Ele como é bom sermos e pertencermos a Ele. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Marli. Deus abençoe a vida da irmã. Todos tenhamos um bom dia debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo realmente. E assim então, Deus nos dá esse privilégio desta semana estarmos mais uma semana vivendo realmente debaixo da graça dele. E eu quero, a partir de hoje, nesta semana, né, nesta semana especificamente, eu quero trabalhar com os irmãos sobre o tema empreendimento espiritual, dentro das nossas devocionais desta manhã. Por que empreendimento espiritual? Porque às vezes nós empreendemos muitas coisas, é, fazemos muitas coisas na nossa vida para termos sucesso. E muitas pessoas têm uma visão errada do que é o sucesso na vida. E quando eu falo em sucesso, eu não estou dizendo realmente numa realização simplesmente material, profissional, mas estou dizendo que, primeiramente, nós temos uma realização, empreender uma realização que é espiritual e que ela é fundamental para tudo que façamos na nossa vida. Texto bíblico, quero basear e quero trabalhar com vocês vendo Mateus capítulo 13, verso 18 em diante, quando Jesus faz a explicação da parábola do semeador. A explicação da parábola do semeador. Por quê? Porque a salvação ela é um empreendimento espiritual preparado por Deus para todo ser humano. O texto bíblico, Mateus, então, 13, 18 a 23, diz o seguinte: Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, este é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá frutos, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Explicação da parábola do semeador, conforme formos conversando, nós vamos tomar ciência um pouquinho mais daquilo que Jesus falou, de como ele contou a parábola. Se bem que ela é muito conhecida por quase a maioria de nós. Nós temos duas palavras que podem ter a ver com empreendimento. A primeira palavra é sucesso e outra palavra é fracasso. Olhando para a palavra de Deus, pensando que a salvação é um empreendimento espiritual que Deus preparou para todo ser humano, sucesso é estar com Jesus, ter salvação em Jesus. E fracasso, infelizmente, é não ter a condição espiritual que Jesus ofereceu para todos na cruz. Ela está oferecida a todos. O amor de Deus, ele é maravilhoso, ele é abrangente, é um amor que restaura vidas. Então, por isso que ele pode dar o quê? O verdadeiro empreendimento espiritual. Deve ser o verdadeiro empreendimento espiritual às nossas vidas. Vem uma pergunta, então, como vai o empreendimento espiritual em sua vida? Espiritualmente, ele está dando rendimentos ou ele está dando o quê? Prejuízo, né? Quando falamos em empreendimento, investimento, pensamos nisso. A parábola do semeador, nos versículos 13, no capítulo 13, de 1 a 23 aqui do texto, nós lemos do 18 até o 23. Nós temos aí Jesus contando essa parábola, os versículos de 1 a 9. Ele conta a parábola. E dentro de contar essa parábola, existe um fator muito interessante aí.
que diz assim: no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus tentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em um solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus, então, ele conta essa parábola. Depois, versículos 10 a 15, ele fala sobre essa relação da parábola com a profecia que Isaías tinha dito no Antigo Testamento. Ele fala sobre o privilégio de quem ouve a palavra, no caso aqui dos discípulos, né? Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E Jesus diz então a explicação dessa parábola conforme nós lemos no início desta devocional. Então Jesus diz aqui, olha, quem tem ouvidos o que ouça. Ouvir aqui significa não ser surdo, prestar atenção, considerar, entender, perceber o sentido daquilo que é dito, dar ouvido a um ensino. E esse dar ouvido aqui, ele não é nada mais nada menos do que ouvir espiritualmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para o meu coração, o plano que Deus tem para a minha vida. Nós precisamos ouvir e receber aquilo que Deus tem. Então, diante disso, vem uma pergunta muito importante para conseguirmos prosseguir nessa questão de empreendimento espiritual. Se o mesmo ouvir teve reações diferentes aqui, conforme nós vemos a explicação da parábola, que tipo de solo é o meu e o seu coração? Quando pensamos nessa parábola por completo, empreendimento espiritual, que tipo de solos é o meu coração? Jesus fala aqui sobre 4 tipos de locais que a semente caiu. À beira do caminho, e diz que o maligno tirou. No solo rochoso, alegrou-se, tropeçou, desanimou. Nos espinhos, a semente tentou crescer, mas foi sufocada pelas preocupações. Mas também Jesus diz da terra boa, que produziu de forma o quê? Abundante. Então, a pergunta é: que tipo de solo tem sido o meu e o seu coração? E tem algo aqui muito importante, que Jesus diz logo no início, quando ele começa a contar essa parábola, no versículo 9, ele diz algo assim, ó: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Eu estou ouvindo minha própria voz, você também talvez esteja ouvindo aqui, talvez não, com certeza está ouvindo essa transmissão, claramente, né? Não preciso de um aparelho de surdez, ouço bem, talvez você também não, ou talvez você precise de alguma ajuda artificial, mas é recurso, né? Mas não é esse ouvir. O ouvir aqui é com o coração. E a pergunta é o seguinte: se queremos ter empreendimento espiritual na nossa vida, se queremos empreender mudanças, se queremos que Deus faça aquilo que é poderoso, que somente Ele pode fazer na nossa vida, eu tenho que ouvir o que Ele fala no meu coração. Às vezes, nós gostamos de ouvir só o que nos faz bem. Ah, isso é bom, vou ouvir. Quanto a isso, eu não quero ouvir. Não, eu tenho que ouvir tudo. Tudo que Deus tem. E deste ensino do Senhor, eu tenho que colocar minha vida nas mãos dele para a glória dele cada vez mais. Por isso, o desafio que iniciamos nesta semana é ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Porque quando eu ouço, eu empreendo espiritualidade na minha vida. O Espírito Santo terá lugar para trabalhar no meu coração. Terá também
quando eu ouço, porque o Espírito trabalha mediante aquilo que a palavra fala também. Ele terá muita coisa para fazer na minha vida. Por isso, nesta manhã, é dia de ouvir aquilo que Deus tem para o meu coração, para a minha vida, e também ter uma reação que agrada ao Senhor. Por isso eu quero orar nesse momento, amanhã continuamos, e amanhã veremos sobre o entendimento de verdades espirituais. Né? Como diz aqui, o primeiro tipo de solo, ele ouve a palavra, mas não entende. Por que que isso muitas vezes acontece? Então, vamos orar nesse momento, vamos colocar nossas vidas diante do Pai. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede. Também nossa gratidão pelo seu grande amor, misericórdia, a sua graça, toda a sua compaixão. Obrigado, Pai, por mais uma semana que iniciamos. Na realidade, iniciamos ontem pelo calendário, mas essa segunda-feira é sempre uma semana, é o início, muitas vezes, do trabalho, tantas coisas que há para fazer. Por isso, engrandecemos o seu nome pela sua misericórdia e pedimos graça e favor ao Senhor. Pai, nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos dar ouvidos, estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E a começar na minha vida, Pai, na minha família, Pai, como igreja, que nós estejamos ouvindo o que o Senhor tem ao nosso coração. O Senhor tem algo, porque esse empreendimento espiritual, que é a salvação, o Senhor tem coisas lindas, algo lindo fazer. Por isso, faz, ó Pai, para a glória do seu nome. Que cada um de nós ouça claramente o que o Senhor quer e obedeça e viva aquilo que o Senhor quer. Abençoa, Pai, cada um que está participando desse vídeo, aqueles que vão assisti-los depois, as suas famílias. Cuida dos enfermos, ó Pai, tantas pessoas enfermas. Nesse tempo de pandemia, ó Deus, Covid-19 tem feito tantas pessoas estão infectadas, ó Pai, hospitalizadas, sendo cuidadas em casa. E nós temos clamado por eles, ó Pai. Lembramos da irmã Berenice, que o Senhor continue realizando a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo de cura dela. Cuide do pastor Fernando Brandão, da irmã Márcia, do Guilherme. Cuida, ó Pai, de outros que estão enfermos, aqueles que precisam de cuidado do Senhor. Peço pela saúde do irmão Hélio também, que o Senhor esteja abençoando. Aqueles outros, ó Pai, que estão com câncer, que têm outros problemas. Pai, a irmã Estelinha, a irmã Juliana, ó Deus, a Nicole, ó Pai, em nome de Jesus, cuide de cada vida, aqueles que talvez por um lapso nosso não lembramos os nomes, mas o Senhor sabe de todos. Cuida, dirige, abençoa, sustenta e faz toda a obra que precisa ser feita, Pai, para a restauração da saúde dos que necessitam. Pai, também pedimos restauração, ó Pai, para os lares, para as famílias, para vidas que talvez estejam meio hoje cabisbaixos, desanimados. Encoraja-os pelo seu Santo Espírito. Traz também, ó Pai, o consolo àqueles que estão enlutados, que perderam entes queridos, que sofrem neste dia, ó Pai, por esse motivo, ó Pai. Continua a derramar sua graça, seu amor, seu favor sobre nós. Pai, nos sustenta materialmente também. Cuide do nosso Brasil, da renda do nosso país, cuide de cada familiar, cada vida familiar, ó Pai, do sustento, do emprego. Ó Pai, aqueles que precisam de resposta de emprego do Senhor, estão aguardando que o Senhor derrame também esse favor, que o Senhor abra essas portas. Ó Pai, faz a obra, porque precisamos muito. Cuide do nosso país. Abençoa, Pai, nossos governantes. Cuida, Pai, esse tempo de vacinação, que o Senhor esteja também cuidando de todas as coisas. Eu clamo pelas nossas igrejas, pelos pastores, pelos líderes, missionários. Ó Pai, derrama cada vez mais um fervor espiritual, um avivamento em nossos corações, um avivamento missionário, um avivamento de testemunhar de Jesus, que sejamos servos que realmente demonstrem que tem um empreendimento espiritual nas suas vidas. Nós louvamos o seu nome, agradecemos e também que o Senhor receba a gratidão de cada coração que hoje completa mais um ano de vida, talvez de casamento, ou tem um motivo especial de gratidão. Nós entregamos tudo nas suas mãos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom dia. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outras pessoas, né? Bom dia, João Paulo. Bom dia, irmã Nelice. Bom dia, irmã Marilda. Bom dia, irmã Cláudia. Também, irmão Euclides. Bom dia, irmã Marli.
e todos, né? Todos fiquem firmes com Jesus, tenhamos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com um empreendimento espiritual nas nossas vidas. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.